Queridos irmãos e irmãs na fé, neste dia 12 de junho, esta liturgia nos traz uma série de mensagens magníficas que nos ajudam a nos colocar na nossa, posição, no nosso lado humano, acima de tudo. Se a gente faz um olhar panorâmico, nesta leitura de São Paulo aos Coríntios, nós percebemos que quem está com o Espírito do Senhor, ele contém as atribuições do próprio Deus e vive na liberdade. Então, quem tem o Espírito pode viver a liberdade. E somente quem tem os atributos da liberdade, então pode viver a sua vida e tudo aquilo que é o aparato da vida humana com mais profundidade e relevância. A liberdade nos caracteriza a partir de Deus, a partir do Espírito. No Evangelho nos traz sempre mais esta reflexão sobre a justiça. A justiça é sempre um conceito complexo. Muitos se dão no direito de dar o conceito, as definições da justiça. Mas a justiça, desde o tempo de Jesus ou até antes, ela tem os seus conceitos, seus direcionamentos, sua base fundamental de ser e de existir. Hoje, nesta liberdade de conceituar e também da autonomia das comunicações, nos encontramos nesse direito. Biblicamente, a palavra de Deus nos traz que devemos viver uma justiça a partir de Deus, não a partir dos conceitos e princípios humanos. Por isso que Jesus fala da justiça daqueles que participam em torno do altar. E ele fala do irmão. O irmão é muito mais do que uma relação consanguínea, é uma relação de filiação. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e devemos viver esta justiça com profundidade. Por isso que aqueles que seguem os mandamentos, que seguem os ensinamentos de Deus a partir de Jesus Cristo, poderíamos dizer, aqueles que seguem um ensinamento de uma igreja, devem viver a justiça com mais profundidade, com mais incisão, poderia até dizer com mais perfeição. E esta vivência da justiça a partir de Deus, então nos torna homens e mulheres livres. E aqueles que são livres identificam então a presença do Espírito. Jesus faz até mesmo uma certa crítica, que quase sempre queremos estar de bem com Deus, mas nem sempre estamos de bem com o próximo. E aqui há uma distância muito grande. Estar de bem com Deus é importante, sumamente importante, mas estar de bem com o próximo é essencial para concretizar a minha relação com Deus. Eu sempre gosto de referenciar a música do Padre Zezinho, nosso querido Padre Zezinho. Os dois vértices da cruz. Vertical me liga a Deus e horizontal me liga ao irmão. A minha fé tem essas duas bases. Conexão com Deus e relação com o próximo. Quando eu só tenho a conexão com Deus, eu estou com meio exercício Momento da homilia. meio princípio da fé. Por isso que a minha fé, a fé mais justa possível, mais coerente, ela se conecta então com Deus, com a base fundamental, mas não deixa de se relacionar com o próximo. Esta relação com o próximo é sempre um desafio muito grande. Às vezes a gente quer ser justo a partir daquilo que eu imagino de justiça e com aqueles que eu quero. Se a gente fosse trazer o conceito mais científico da justiça, iríamos perceber que a justiça, ela é uma relação adequada entre as pessoas, ou entre os sujeitos, ou nas relações.
é oriundo do que é justo. E o que é justo? E aí nós temos a orientação teológica, bíblica, dos tipos de justiça. Nós temos a justiça equitativa, que é uma justiça que dá aquilo que o outro precisa, de maneira igual. Por que que alguém tem que ter muito e outro ter pouco ou nada? Como somos diante de Deus? Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não diz o Pai deste ou daquele, mas sim, na terceira pessoa, Pai Nosso. Um pai não quer um filho melhor e outro pior, um com saúde e outro com doença, um feliz e outro triste. O pai e a mãe querem os filhos iguais. O que é bom para um, ele quer oferecer ao outro. Assim Deus é para nós. Deus nos quer numa justiça equitativa. Depois poderíamos dizer sobre a justiça social, como temos uma diferença tão grande. Deus não quer nós numa diferença tão grande socialmente. Então a dignidade, os direitos, aquilo que é fundamental para a vida. E ainda poderíamos falar da justiça restaurativa. Restaurativa. Tão pouco falada. Nós, diante de Deus, nós somos restaurados. Não somos eliminados. A justiça de Deus é sempre restaurativa. Diante do pecado que cometemos, da falta da aliança ou da quebra da aliança, Deus restaura-nos. Deus nos quer como filhos. E aqui está o princípio da misericórdia e o princípio da graça. Deus nos quer com Ele. Todos esses conceitos e tipos de justiça, ela deve permear a minha vida. Volta àquela imagem da minha relação com Deus e a minha relação com o próximo. Mas hoje eu gostaria de trazer, ligar esta reflexão do Evangelho, da liturgia, com algo muito próprio, que vocês vivem, quem está nos acompanhando pela TV, que você vive. Tá? Eu citava ali na oração da coleta, que hoje é 12 de junho, que hoje é dia dos namorados. O namoro é o primeiro passo em vista do casamento, do sacramento do matrimônio. Quem dá um primeiro passo conciso, firme, justo, livre, bom, com clareza, pode fazer um casamento bom também. Mas é preciso dar o primeiro passo excelente. Não pode dar um passo em falso. Por isso que rezamos pelos namorados, aqueles que se colocam a se conhecer com mais profundidade, em vista, com o propósito de um casamento futuro. E quero chamar aqui a Leila e o Josiel. Vem aqui comigo. Venha, Leila e Josiel. Vem aqui na frente comigo. Hoje, a Leila e o Josiel, fiquem do lado um do outro aqui. Isso. Hoje vocês podem pegar na mão aqui, né? Eles são um casal. Sempre que a gente vem aqui no santuário, eles estão aqui servindo em torno do altar, servindo a comunidade, servindo a igreja. E este casal, exatamente hoje, dia dos namorados, eles completam 43 anos de casados. É um tempo, é um tempo longo, bonito. Eles me falavam da idade que se casaram. Com 21 anos, o Josiel e a Leila, com 19 anos, assumiram um ao outro para viver este sacramento um ao lado do outro. Vocês imaginem que na crise, às vezes, de valores das relações, você encontrar um casal que se ama, que se entrega, se respeita, que vive a justiça na liberdade. E aqui eu quero trazer um elemento a mais. Servindo a igreja. E em vocês, Josiel e Leila, eu quero agradecer os inúmeros casais que juntos estão servindo a igreja neste imenso, imenso Brasil. E são muitos, muitos. Hoje eu trabalho em escritório na CNBB, mas trabalhei muito em paróquia. Quantos casais que vão junto e levam os filhos, mas que não se separam nem na hora de servir,
Olha, os 2 ministros da Eucaristia estão servindo. Isto fortalece o casamento, a relação matrimonial, a aliança matrimonial. Quando o casal opta por ser inspirado por Deus. Não é um, não é outro, mas os 2 querem o bem em si e buscam as boas fontes para viver bem, né? Como que é viver esse tempo todo, né? A pergunta sempre que fazem, qual que é o segredo, né? Conte para nós, dá um testemunho bem rapidinho sobre a vivência de casamento. Como que é, viver esse tempo? É válido, é bom? Vocês são felizes no casamento? Como que é? Bom, eu sempre falo, ele também concorda, gente. É amor, doação e perdão o tempo inteiro. Fácil não é, é uma batalha, né? É uma cruz que se tem que levar mesmo. Mas é maravilhoso, é gostoso. O que a Leila disse, né? Isso aqui é uma doação total. Eu não sou mais eu sozinho, eu sou ela e ela é a minha pessoa. Então, nessa união que nós temos de 43 anos, é uma união para sempre, né? Na terra, até que a morte nos separe, como nós prometemos no Santo Altar no dia 12 de junho, um sábado, perante o sacerdote. Então, na doação total, nós estamos aqui. E que seja feita a vontade de Deus por nossa vida e nossa união. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Parabéns, Josiel e Leila. E em vocês eu quero rezar pelos casais de namorados que estão se preparando e os casais que já se assumiram. Como igreja, nós rezamos constantemente para que Deus continue abençoando e fortalecendo. O casamento é bíblico. Deus que deixou o dom do casamento. E é a partir do casamento que a continuidade da vida se instaura. Por isso a igreja abençoa, consagra a vivência a 2. Então, parabéns para você que está procurando viver bem uma relação de conhecimento que nós chamamos de namoro em propósito de um casamento. Que Deus ajude e abençoe a todos. Vamos ficar em pé e nós vamos nos colocar diante de Deus com as nossas necessidades em forma de preces. E aqui, novamente eu digo, vamos rezar pelas famílias, pelos casais e pelos namorados.